E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E nesse mês de abril a gente teve o início de uma nova temporada de animes, muitas novas adaptações iniciando, continuações, segunda, terceiras temporadas de grandes animes também vindo. E vamos pegar um aglomerado dos melhores que a gente teve nessa primeira semana de abril pra gente dar uma olhadinha aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a cada um de vocês, principalmente o pessoal que é inscrito aqui no canal, porque a gente chegou a 10 mil inscritos. Então, do fundo do meu coração, meu muito obrigado a cada um de vocês por estar participando aqui do canal. E também na descrição do vídeo, ao lado do nome do anime, eu vou deixar se você vai poder encontrar em alguma streaming ou site não oficial, ok? Enen no Shobutai, ou mais conhecido como Fire Force, veio agora para sua terceira e última temporada, ou seja, ela vai completar toda a história até o seu final, sendo que a primeira parte ela vai ser lançada agora, está sendo lançada agora em abril, e a segunda vem só lá para o início de 2026. Aqui a gente tem um mundo onde as pessoas sofrem combustão espontânea e viram seres de puro fogo, e temos os bombeiros que têm poderes de controlar o fogo, não todo mundo, mas a maioria tem, e utilizam isso para colocar esses bichos para dormir. Aí temos o protagonista que solta fogo pelos pés, consegue fazer muita coisa legal e que vai descobrindo vários mistérios sobre esse mundo, como as pessoas pegam fogo, e para quem já tá um pouquinho mais adiante na história, agora a gente vai ver quem é essa bendita evangelista e todos os seus planos e segredos, assim como todo o real poder, o que o Shinra consegue fazer mesmo. Essa nova temporada tá absurdamente linda, tá melhor do que as anteriores, até porque vai ter muita doideira, luta, e eles vão fechar isso tudo com chave de ouro. A Haren-san, a Hakarenai, a segunda temporada agora a gente teve, e que anime maravilhoso de se ver. Isso daqui é a definição perfeita de fofura, cara. Que anime gostosinho de se ver, ele é engraçado e é muito fofinho. Na história temos um garoto que chega em uma nova escola e ele quer fazer novos amigos, só que ele não é bom nisso, até que descobre que ao lado dele tem uma garota que também quer fazer novas amizades, porém ela é super, hiper, mega tímida, fala baixinho pra caramba, e os dois até começam a fazer uma amizade, que aos poucos vai evoluindo pra algo a mais, e a Haren-san é toda fofinha, super avoada, às vezes até dorme na sala de aula, sempre faz alguma besteira, e fica meio que protegendo o garoto, e agora na segunda temporada é o garoto que começa a protegê-la, com eles iniciando o segundo ano. Windbreaker, um anime fantástico de ação que muita gente ainda ignora, tem um preconceito aí pra assistir, mas vale muito a pena dar uma conferida, porque tem uma ação muito bonita e principalmente o que pra mim me chama muito a atenção aqui é essa trilha sonora perfeita que tem e faz toda a diferença. Sobre um garoto que tem uma característica que o faz ser rotulado como um delinquente, só que ele também quer resolver tudo na base da força, né? Ele não se ajuda. Até que ele vai parar em uma cidade onde tem escolas que são feitas só para delinquentes que resolvem tudo na porrada. E a que ele se inscreveu tem uma regra de proteger a cidade e o pessoal lá é mais unido, amigos. E aí eles começam a lutar contra outras escolas, o que dá muita cena de ação com uma execução vista em poucos animes, ainda mais que aqui é na mão mesmo. E essa segunda temporada que começou extremamente bem, foi 24 minutos de pura porradaria e trocação franca. Uma Musume Cinderella Grey, que na realidade é um spin-off do Uma Musume, e que tem uma nota 8 até o momento desse vídeo, que é muito alto. E a história base de todos, até desse spin-off, é sobre garotas que são meio cavalo, elas têm rabo, têm orelha e até força pra correr como um cavalo, e que treinam pra um dia serem as melhores corredoras. É bem aquelas corridas de cavalo mesmo, de aposta, sabe? Misturando uma comédia, superação, etc. Só que é muito bonita a animação, e elas correndo, a execução disso é muito legal, foi muito bem feito, conseguiram transmitir isso muito bem. É estranhamente satisfatório ver elas correndo, o jeito que elas correm. Então, pra quem curte garotas fofinhas fazendo alguma coisa, tá aí um prato cheio. Mais um spin-off que saiu foi o Vigilante Boku no Hero Academia Illegals, que conta uma história antes da do Midoriya, só que tem personagens como o Erased, o All Might, até a mãe do Midoriya aparece de relance aqui, ficou muito legal. E pra quem tava achando que seria algo igual ao original, provavelmente não, porque temos um garoto que tem uma habilidade até legalzinha, só que o problema é que pra ativar, ele precisa ficar em uma posição meio complicada, então ela é meio inútil a princípio. Só que ele atua nas ruas sendo um ajudante, jogando lixo no lixo, acompanhando as pessoas até o ponto de ônibus, coisas bem básicas, até o momento em que encontra outros dois que têm habilidades que, assim como ele, têm algum problema na ativação e se unem para trabalharem como heróis ilegais, no caso, sem a permissão oficial necessária.
As duas principais diferenças que eu vi aqui, claro, foi só o primeiro episódio, não dá pra tirar grandes conclusões, né, nada precipitado, foi o fato desses 3 personagens mais principais ali, eles terem poderes mais básicos, não é nada tão uau, nossa que incrível, superpoder que pode destruir alguma, não. E a outra é que eles gostaram muito de usar esses Pou, Cachau, Vral, que nem tem nas HQ, que, isso aí não, isso aí foi meio estranho pra mim. Agora sim, de fato, as novas adaptações, os novos animes que a gente teve agora em abril, como Witch Watch, que olha que interessante quem é um dos produtores desse anime, o Aoi Hiroyuki, que já teve em Dorohedoro, Dandadan e algumas outras obras também um pouco menos conhecidas, mas bem famosas, o que dá aquele arzinho, sustenta um pouquinho mais de que a gente vai sim ter um bom anime, ainda mais esse que vai ter 26 episódios. Temos uma comédia com um romance de uma bruxa que vai treinar por alguns anos as suas magias mágicas e quando volta, ela quer fazer do seu melhor amigo de infância e por quem sempre foi apaixonada, o seu pet, o seu familiar. E ele não pode dizer não, porque seria amaldiçoado por conta disso. Aí como as suas magias até funcionam, mas sempre tem um contra, alguma coisa problemática que ajuda, mas também atrapalha, ela se mete em um monte de furada, confusão, só faz besteira, e ele, como tem a força de um ogro, acaba atuando como seu protetor. Agora, se você gosta de Angel Beats, Charlotte, aqueles slice of life mais tranquilinho, que tem uma vibezinha mais pacífica e bonitinho, a gente tem o Summer Pocket, que é um anime que provém de um jogo com o mesmo nome e lembra muito os personagens desses outros 2 animes que eu comentei. A história é de um garoto que vai para uma cidade em uma ilha remota, porque a falecida avó dele morava lá, só que acaba conhecendo várias garotas com o tempo e se envolvendo com elas. Não necessariamente de modo romântico, mas descobrindo que algumas têm certos complexos, problemas do passado, e a grande questão toda aqui é que tem todo um mistério nesse lugar, que ele vai desvendando aos poucos e dá uma pitadinha de drama. Anne Shirley, da famosíssima Anne of Green Gables, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem alguns filmes lá de 1900 e os caramba, teve 2 animes também bem mais antiguinhos, e agora a gente tem um outro anime sobre uma garotinha órfã que é adotada por um casal de idoso, só que na realidade eles queriam um garoto, e no final aceitam ela porque ela é super sonhadora, alegre, fala tudo na lata, até xinga umas véias lá, ela fala tudo na cara, só que ela também é bem magricela, bem avoada e ruiva, o que a difere de todo o pessoal, que desprezam-na muitas vezes. Aí temos todo o crescimento da garota, que vai aos poucos conquistando todo mundo por onde passa, e isso por si só já é bem divertido de se ver. Mais uma temporada de Kuroshitsuji ou Black Butler, um anime que, assim como essa sequência, é tudo incrivelmente bonito, com aquele aspecto gótico que eu adoro muito, ainda mais quando bem feito dessa forma, não é à toa que tem uma nota acima de 8. E a história é sobre um garoto que perdeu os pais e com a ajuda de um mordomo, que na realidade é um demônio, eles vão desvendando mistérios em vários lugares no fim para entender o que realmente aconteceu com os seus pais. Agora a gente sai de um anime incrivelmente belo pro Saikyo no Ou-sama, ou mais conhecido como The Beginning After the End, que se você não conhece, eu acho meio difícil, né? Mas vamos lá. E fala sobre um rei que empacotou, foi para um outro mundo, descobre desde pequeno que tem uma aptidão altíssima para magia, chega até a explodir a própria casa, e mais à frente, por conta de um evento, acaba separado da sua família, onde tem várias aventuras e fica mais forte enquanto tenta voltar para casa. Além de ser igual ao Mushoku, ao menos nessa primeira parte, porque depois ele dá uma distanciada a mais, a animação tá horrível. Aliás, ok, tá bonitinho até as imagens estáticas, só que o primeiro episódio foi 80% umas imagens passando assim, na tela, reto, e uma narração por trás. As cenas de ação é tudo estático. Sério, que negócio mais feio. E o pior ainda é que vai piorar, tá? Tem alguns seres que já apareceram no finalzinho do primeiro episódio, e até no PV, que tá grotesco. Como jogar um potencial gigantesco no lixo, o Studio A-Cat mostra tudo pra vocês. Kijin Gentou Show, um anime que estreou com um episódio duplo de mais de 50 minutos, e se o anime anterior era uma cópia ali de Mushoku, esse daqui é do Demon Slayer, porque o personagem principal é um samurai caçador de Onis, os Onis têm poderes, e a irmã dele é uma meio Oni que consegue ficar adulta e às vezes criança.
É o legítimo copia, mas não faz igual. A diferença é que por conta de um certo confronto com dois Onis, o garoto vai ter que se aventurar dentre as eras, lá de 1800 e os caramba até 2009, para derrotar quem comanda os Onis. Esse anime teve um atraso por problemas na animação de mais de 9 meses. Porém, tá bonito, eles melhoraram muito o mangá em si, só que a animação tem alguns problemas, assim que algumas partes de ação tá meio feio. E ainda teve gente que não curtiu muito a história que, é aquele poder do roteiro, tudo parece feito pra chegar a um fim meio premeditado, só que honestamente, perto do que a gente tá tendo ultimamente, tá ótimo pra um anime mediano. To Be Hero X, esse é o anime, a grande indicação que eu tenho pra trazer pra vocês nesse vídeo. E essa é uma obra sul-coreana, ela já tem 2 outras temporadas, só que nenhuma tem ligação direta com a outra, nenhuma interfere a outra, elas são no mesmo universo, mas é meio que cada uma por si. Sendo que a força dos heróis é medida pela quantidade de confiança que o povo tem sobre eles, nesse caso aqui a gente tem uma competição pra saber quem é o X, o melhor, o mais forte de todos. E eu achei que era só isso, porque era isso que dizia a sinopse. Mas não, tem toda uma história bem mais densa, intrigante, tanto que no final desse primeiro episódio eu fiquei... O que aconteceu aqui? Eu tenho que esperar agora uma semana pra saber o que raios está acontecendo. E tá com uma dublagem maravilhosamente boa em português. Como vocês viram também, a animação é bem semelhante ao Arcane do LoL, só que ainda vai misturar outros tipos de animação, como as dos animes normais que a gente conhece, outras mais densas, com traços maiores, mais pesados, e tá simplesmente sensacional. Katai Naka Kensei ni Naru, um anime que superou as minhas expectativas, porque é um anime mediano, só que veio com uma qualidade muito boa, muito acima do que eu imaginava. E pra quem gosta daquelas aventuras com fantasias e personagem mais apelão, tá aqui mais um pra sua lista. Sobre um tiozão que treinou na arte da espada a vida toda, os alunos dele em um dojo, e a grande maioria se tornaram grandes nomes por todo o reino. Só que ele mesmo nunca recebeu nada, nem a merda, mandaram o coitado, até que uma das suas ex-alunas, a capitã do exército do reino, coloca ele na posição de instrutor de todos os guerreiros, acima até mesmo dela. Aí todo mundo fica pensando, quem é que é esse tiozinho aí, qual é que é desse velho? E ele dá aula de humildade, acabando com todo mundo, ficando cada vez mais conhecido e adorado por todos. Principalmente as suas ex-alunas, lógico, né? Todas garotas, que vão aparecendo e vendo quem é que vai ficar com o tiozão pra si. O anime Lazarus, olha que legal, o nosso personagem principal aqui, ele é brasileiro. Sim, eu não tirei isso das vozes da minha cabeça. O nome dele é Axel Gilberto, conhecido como Gilbertão. E também na staff, para a produção da adaptação mesmo, tem um pessoal que já trabalhou em Cowboy Bebop, Samurai Champloo e John Wick. Olha que interessante aqui. Então sim, ele tem movimentações bem acrobáticas, tem umas dinâmicas bem legais, falando sobre um doutor que criou uma droga, aparentemente sem problemas, que tirou a dor de todo mundo, trouxe paz no mundo todo. Aí ele some igual o Mr. M e volta dizendo que todo mundo que tomou ela vai morrer em pouco tempo. A única forma de salvar todos é o achando em no máximo 30 dias e pegar a cura que está com ele. Para isso que se forma um grupo chamado Lazarus, com a missão de encontrar o bendito Drauzio Varela do mal e o nosso Gilbertão para mostrar o quão BR ele é. Onde é que ele estava no início, no primeiro episódio? Preso, lógico, né? E a grande especialidade dele é fugir da prisão. É porque lá não tem essa saidinha temporária que tem aqui, né? Senão ele saía pela porta da frente. E Shun de Chiryoshi Teitanoni é mais um pra quem gosta de aventura em um mundo de fantasia com personagem fortão, aqui de um curandeiro que foi expulso do seu grupo e começou a atuar como um médico clandestino de forma mais barata. Só que ele é absurdamente bom nisso, regenera até membros das pessoas com a cura, que também serve pro combate. E assim, o primeiro episódio foi bem estranho porque de início até metade só mostrou as mulheres que ele provavelmente salvou e uma hora ou outra vai contar melhor isso. Só que da metade pro final tem um confronto rápido dele com uma demi-humana e as cenas de luta aqui, que coisa mais bem executada. Palmas pra quem ficou com essa tarefa, porque usou muito bem o dinheiro e o tempo que tinha em mãos. Kowloon Generic Romance, um anime que me pegou de surpresa. Não achei que eu ia gostar tanto assim, não ia esperar tanto assim os próximos episódios desse anime. E ele tem uma pegada legal, um estilo anos 2000, assim, de animação, onde uma garota que vive em uma cidade feita a partir de uma tecnologia muito estranha e ela trabalha em uma imobiliária e o seu colega é estranhamente nostálgico de alguma forma. Ela também tem uns lapsos de memória, às vezes parece não saber direito quem ela realmente é, que estão escondendo algo dela e algumas coisas estranhas vão ocorrendo e é aí que a gente tem a garota descobrindo toda uma verdade sobre essa cidade, quem são aquelas pessoas e quem realmente
realmente ela é. A pegada de mistério é muito bacana, o romance na medida, e tem um teor mais adulto na animação, os focos dela, sem ser explícito ou desnecessário, mas é bem gostosinho de se ver. E ainda por último, a gente tem mais 3 animes aí pros taradão de plantão. Primeiro, o Kakushite Makina-san, com episódios curtos de 12 minutos cada, e onde um garoto fissurado em tudo que for robô, mecha, descobre que a garota mais popular da escola dele é um robô que foi feita com fins sexuais, ali com fins de acasalamento. E ela pede a sua ajuda para ficar consertando o seu corpo e não deixar que ninguém descubra esse seu segredo, enquanto ela fica sempre atentando contra a virgindade do garoto. E sim, em alguns sites normais mesmo, de anime, tá? Não começa com X nem nada assim. Você pode achar ele tanto censurado como sem censura, tá? Vai com calma. Mais um na mesma pegada, com episódios curtos de 12 minutos, é o Chotodakeai ga Omoi Dark Elf, com um isekai inverso, porque aqui a gente tem um garoto da Terra que foi para um mundo de fantasia, se torna um herói, cria um grupo, derrota o Lorde Demônio e como recompensa pode, enfim, voltar para a Terra. Só que no grupo tinha uma elfa negra que amava ele com todas as forças possíveis, até que ela, de algum jeito, consegue vir para a Terra junto com ele. E vivendo juntos, ela frequenta até a escola dele para afastar qualquer interesse romântico que se aproxime do seu amado, enquanto ela usa e abusa maravilhosamente dele em particular. Esse também é um outro que você, nos mesmos sites de anime, tá? Você vai poder encontrar tanto com censura ou sem, mas na real, é nada demais, tá? Uma peitola ou outra aqui e ali. E por último, Haite Kudasai Takamine-san, que não tenta entender o que significa isso daqui, porque ele tem uma duplicidade de sentido ali. Nessa história, um garoto acaba descobrindo que a mais popular da escola e sua colega de classe tem um poder de refazer as coisas. Por exemplo, uma prova que ela tirou nota mais baixa, ela pode gabaritar. Isso quando ela tira uma peça de roupa, mais precisamente uma íntima. E quando ela descobre que ele agora sabe disso, começa a usá-lo como seu serviçal que vai tirar essas peças para ela e a ajudar nessas tarefas. E agora me diz aí quais desses animes você já tá acompanhando, qual você acha que faltou e que lançou nessa primeira semana de abril, e se teve algum aí que despertou o seu interesse e você vai pegar pra ver. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela força pro canal e se inscrever também pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. O meu muito obrigado e valeu!